Olá, bom dia! Seja bem-vindo mais uma vez aqui no canal da nossa comunidade Coração Misericordioso de Jesus. É com alegria que acolho você, para hoje meditarmos juntos o Evangelho de São Lucas, capítulo 8, versículos do 4 ao 15. E antes disso, gostaria de convidar você que nos acompanha e que ainda não se inscreveu. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações, curta, compartilhe as nossas publicações. Você que já é inscrito, muito obrigada. Continue nos ajudando nesse caminho de evangelização. Continue curtindo e compartilhando. Nos siga também nas outras redes sociais, no Facebook, no Instagram. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca anunciará o vosso louvor. Vinde, ó Deus, em nosso auxílio, Senhor, apressai-vos em socorrer-nos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Convido ainda você a se revestir da armadura do cristão. Essa palavra que se encontra lá em Efésios 6, versículos do 10 ao 18. E assim nos revistamos dizendo: finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor, pelo seu soberano poder. Revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus e manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Ficai alerta, a cintura cingidos com a verdade, o corpo vestido com a couraça da justiça e os pés calçados de prontidão para anunciar o evangelho da paz. Sobretudo, embraçai o escudo da fé, com que possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Intensificai as vossas invocações e súplicas. Orai em toda circunstância pelo Espírito, no qual perseverar a intensa vigília de súplica por todos os cristãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Reunindo-se numerosa multidão, que de cada cidade vinha até ele, Jesus falou esta parábola. O semeador saiu a semear sua semente. Ao semeá-la, uma parte da semente caiu ao longo do caminho. Foi pisada e as aves do céu comeram. Outra parte caiu sobre a pedra e, tendo germinado, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e os espinhos, nascendo com ela, abafaram-na. Outra parte finalmente caiu em terra fértil, germinou e deu fruto ao cêntuplo. E dizendo isso, exclamava: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Seus discípulos perguntavam-lhe o que significaria tal parábola. Ele respondeu:
A vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos outros, porém, em parábolas, a fim de que vejam sem ver e ouçam sem entender. Eis, pois, o que significa essa parábola. A semente é a palavra de Deus. Os que estão ao longo do caminho são os que ouvem, mas depois vem o diabo e arrebata-lhes a palavra do coração, para que não creiam e não sejam salvos. Os que estão sobre a pedra são os que, ao ouvirem, acolhem a palavra com alegria, mas não têm raízes, pois creem apenas por um momento e na hora da tentação desistem. Aquilo que caiu nos espinhos são os que ouviram, mas caminhando sob o peso dos cuidados, da riqueza e dos prazeres da vida, ficam sufocados e não chegam à maturidade. O que está em terra boa são os que, tendo ouvido a palavra com o coração nobre e generoso, conservam-na e produzem fruto pela perseverança. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, esse evangelho de hoje é um evangelho muito conhecido, né? A parábola do semeador. E muitas vezes, né, nós escutamos as parábolas e não a entendemos, né? Porém, essa aqui, Jesus explicou muito bem explicado. Então, não tem como não entender essa parábola, né? Essa palavra. E antes disso, né, antes da gente começar de fato a meditar esse evangelho, eu convido você a pedir a graça ao Espírito Santo de que desde já essa palavra venha adentrar o seu coração e que ela possa vir sim dar frutos para a sua vida. Que o seu coração hoje seja um terreno fértil para acolher essa palavra, para acolher tudo que Deus tem para você hoje. Vem Espírito Santo de Deus, vem preparando o terreno do nosso coração. Vem Espírito Santo preparando o terreno do coração dos meus irmãos que a acompanham. Vem Espírito Santo transformando. Vem Espírito Santo vivificando. Vem abrindo os nossos ouvidos. Vem abrindo todo o nosso entendimento. Para que nós possamos sim dar os frutos que Deus tem para nós. Que nós possamos sim acolher com todo o coração, com toda a alegria e nos enraizarmos na palavra de Deus, que é essa semente. Amém? E hoje nessa palavra trago 2 pontos: o semeador e os terrenos, né? Primeiro, o semeador, né? O semeador, ele não escolheu qual terreno que ele iria, né, lançar a semente, mas ele lançou em todos os terrenos. E muitas vezes nós como batizados, como semeadores da palavra de Deus, eis aqui a semente, né? Jesus nos fala aqui na palavra, eis aqui a semente, a palavra de Deus. Então, muitas vezes nós, como semeadores, nós somos muito seletivos, né? Quando vamos falar da palavra de Deus, quando vamos lançar a palavra, né? A gente seleciona aonde vamos semear, né? Por exemplo, quando muitas vezes passamos por um irmão de outra religião, né? Nós nos envergonhamos, nós temos medo, né? Nós temos receio de falar da palavra de Deus para aquele irmão que é de outra religião, né? E também
Outro exemplo, quando um irmão, por exemplo, vive nas ruas, né? Não tem uma aparência muito boa, né? Então, às vezes, a gente acaba julgando aquele irmão, né? E deixa de semear a palavra por causa da aparência, né? E Jesus, ele não selecionou os terrenos, né? Ele lançou em todos os terrenos, e assim nós também precisamos fazer. Não ter medo de lançar a palavra de Deus, não ter medo de semear a palavra de Deus, né? Se vão dar frutos ou não, né? Mas que nós precisamos fazer a nossa parte como semeadores, de semear, né? E o outro ponto são os terrenos, né? Como está hoje o terreno do seu coração, né? Nós começamos essa meditação pedindo o auxílio do Espírito Santo, né? Que ele viesse preparando o terreno do nosso coração, viesse nos dando entendimento, né? Mas como está hoje o terreno do teu coração, né? O teu coração está preparado para acolher sempre a palavra de Deus, né? Ou o seu coração precisa ser adubado, né? Precisa de cuidados. O seu coração está em meio a espinhos, né? Você vive de preocupações, você vive buscando somente as riquezas desse mundo. A riqueza maior está aqui. Então, procure, né, a palavra de Deus. Procure preparar o seu coração. Procure se aprofundar, né, nessa palavra. Não basta apenas ler, mas é preciso conhecer verdadeiramente. É preciso estudar, né, se aprofundar, para que assim possa dar frutos. E que assim, né, hoje verdadeiramente, né, nesse mês dedicado à palavra de Deus, né, todos os dias precisamos sim nos debruçar na palavra de Deus, mas em especial nesse mês, né? Hoje o Senhor traz essa palavra tão forte, tão poderosa, né? E principalmente, esse evangelho vem falar principalmente isso, né? Da importância, da força divina dessa palavra, da palavra de Deus, né? Então a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. E ela tem o poder de transformar. Ela tem o poder, né? De fazer novo aquilo que é velho. Então, se hoje você precisa ser transformado, né? Se hoje você precisa que o seu coração seja transformado em novo. Então, eis aqui o remédio, eis aqui a semente, né? Então, essa palavra, né? O que tem nessa palavra é aquilo que que precisa ser germinado dentro de você, né? Que precisa crescer e assim dar os frutos, né? Nós não nos preocupemos agora com os frutos, né? Nos preocupemos primeiramente em preparar o terreno do nosso coração, em sermos bons semeadores, né? Para assim colher os frutos que Deus quer, né? Na proporção que Deus quer. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa Mãe, a Santíssima Virgem Maria, para sempre sejam louvados. E terminando esse momento, né, nos consagremos a Nossa Senhora, já consagrando os frutos, né, dessas sementes. Então, consagremos tudo que somos e tudo que temos. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço inteiramente toda a vós, e em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro neste dia os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser, porque assim sou vossa, ó incomparável Mãe. Guardai-me, defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. São João Paulo II e Santa Faustina, rogai por nós. Santa Maria Madalena e São Padre Pio, rogai por nós.
Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Nossa Senhora das Graças, intercedei por nós. Jesus, eu confio em vós. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus lhe abençoe.